ela é bem minuciosa, né? Quem segue a gente aqui, quem assiste as aulas, ou as alunas do curso, né? Não sei se tem alguma aluna do curso aí, não vi ainda os comentários, ou se vai assistir depois. Quem é aluna do curso sabe que tem uma série de processos para a gente fazer essa avaliação de uma maneira mais fidedigna, né? E que garanta o melhor resultado. Entre essas avaliações, a gente precisa selecionar o ambiente e os materiais. Também para esta avaliação sensorial, né? Então, a gente precisa verificar se essa criança, por exemplo, tenta escapar de situações com barulho, se ela tenta escapar de situações com luz, com textura. Para isso, a gente precisa ter os materiais específicos no momento específico, né? Não é em qualquer momento que a gente vai apresentar esses materiais, porque se a gente está avaliando, por exemplo, a interação, a reciprocidade socioemocional e a gente deixa lá, teve até na segunda maratona, acho que foi na segunda maratona ou foi na primeira maratona, na primeira ou na segunda maratona, teve uma pessoa que perguntou se podia dar massinha, ou por que não podia dar massinha, enfim, numa avaliação. Não é que não pode dar massinha, tem a hora certa de apresentar estímulos que possam gerar sobrecarga sensorial. Porque se você está avaliando a parte de reciprocidade socioemocional, de engajamento, ou então a parte de comunicação não verbal, e a criança tem uma questão sensorial com a massinha, por exemplo, ou com tinta, você pode perder todo o engajamento que poderia ser possível, né? Então, a gente faz isso no momento específico, tá? A gente, então, tem que avaliar situações com barulho, com luz, com textura. Situações, ele foge, ele tenta escapar, ele fica agressivo, ele fica angustiado, ele paralisa, ele busca. Então a gente vai avaliar alterações comportamentais diante dos estímulos. A gente vai avaliar também com relação aos sons. Ela, né, reage intensamente aos sons. Aos sons inesperados também, gente, não só aos sons esperados, aos sons inesperados, como por exemplo, a campainha, palmas, liquidificador em casa, né? Às vezes isso é muito comum dos pais trazerem até na entrevista inicial. Ele não gosta muito do barulho do liquidificador, do barulho do secador, da moto, né? Da hora do parabéns ele se incomoda. Então a gente pode fazer algumas simulações. Isso tem que estar sob o controle do profissional, né? Então vai colocar lá um brinquedo que tem um som, mas que você não controla esse som, não pode, porque você tem que, diante de uma possibilidade da criança entrar numa crise, tem que ser desligado imediatamente. Então, a gente precisa avaliar, mas não é para gerar crise, né? É para imediatamente, diante de um comportamento inadequado, cortar isso na hora, tá? Então, se for usar um brinquedo, por exemplo, que tenha luz e som, tem que ser um brinquedo que tenha um botão de desligue rapidamente, tá? Não pode ser aqueles que tem aquela musiquinha que a musiquinha fica, sei lá, 90 segundos tocando e só para a hora que a musiquinha para por si só, né? Para parar você teria que arrancar a pilha e não daria para fazer isso. Então isso não é legal de ter numa caixa de avaliação. Então, já dei aí uma série de dicas do que vocês precisariam ter numa caixa aí de avaliação sensorial, né? Eu tenho sino, eu tenho buzininha, eu tenho aquelas castanholas, eu tenho... O que mais que eu tenho de barulho? Eu tenho alguns objetos com pilha também, mas que são liga e desliga, né? De luz, a gente tem lanterna, eu tenho uma lanterna com pilha e eu tenho uma outra lanterna que dá corda né, pilha sempre acaba. Tem outros brinquedos que tem luz, movimento e som ao mesmo tempo com outros objetivos, né? E isso no curso eu explico um pouquinho mais.
Mas tem alguns carrinhos, por exemplo, que tem uma luzinha super fraca. A gente tem um carrinho aqui, mas tá lá na sala da Gabi, que ele tem, a hora que o carrinho anda, ele acende o farol. Mas não é um farolete, tá? É um farol bem pequenininho, só acende. Aquela luz, já aconteceu da gente pegar uma questãozinha ali com a luz somente com aquele brilho, né? E a criança sair correndo e se esconder ali do outro lado da porta, ou ir pro colo da genitora e não querer mais chegar perto daquele carrinho, e a gente fazer outros testes e aprofundar um pouquinho mais ali com os pais e perceber que tinha uma questão com a luminosidade, e aí veio também com o som, enfim. Outro item que a gente avalia na avaliação são olhar para detalhes dos objetos, né? Então, fixar no brilho de uma determinada parte do objeto. Então, vamos pensar aqui que de repente essa garrafinha tem uma tampa de alumínio, né? E ela é brilhosa, reflete, né? E isso é complicado. Olha, a Sueli Arantes está falando, cuidado de oferecer luzes e pisca-pisca. Exatamente, assim, intervenção é muito, muito complicado, né? Isso tudo tem que ser lá com a TO. Na avaliação, isso tem que ser muito bem pensado. O que eu estou falando aqui são pequenas coisas que a gente utiliza para avaliar, e eu estou deixando claro... Sueli, né? Sueli, que na avaliação a gente tem uma caixa, que isso tudo é planejado, que a criança tá lá junto com a genitora, que tem todas as técnicas, né? As técnicas de aplicação dessa parte da avaliação seguem a avaliação do Protea, né? Essa parte específica da avaliação de hiporresponsividade e hiperresponsividade, eu utilizo o protocolo do Protea, né? De colocar a criança ali com o genitor e apresentar um a um, totalmente controlado e seguindo o protocolo do Protea. Porque não pode desregular a criança. O objetivo não é desregular, é ver como ela reage, e os brinquedos também tem que ser bem pensados, tem que ver como ela se aproxima daquele, não é chegar lá e buzinar na orelha da criança, né? Então, eu gostei do comentário da Sueli, porque a ATO, ela é especializada, ela fez uma faculdade de 4 anos, ela fez especialização e ela sabe o que ela tá fazendo, né? E para avaliar TEAs, crianças com transtorno do espectro autista ou suspeita, também tem capacitação, também tem manejo adequado, também tem uma série de organizações na sala, materiais específicos, manejo específico para poder avaliar isso, né? Então aqui a ideia é mostrar para vocês que tem algo a ser feito, que tem um saber a ser feito, que essa avaliação pode ser feita e que a gente precisa estudar mais para saber o que tem que ser feito, né? Não é para sair pegando buzina, castanhola e batendo na orelha da criança, tá? Outra coisa é se ela se incomoda com reflexos, né? Então você pode ver isso, por exemplo, a gente tem uma sala aqui que tem uma poltrona que o braço da poltrona brilha, né? Tem reflexo. Tem crianças que às vezes fica ali perdida na imagem do reflexo. Se a criança não reage bem a cócegas, abraço, a toques leves, novamente, não é para conhecer a criança na recepção e sair pedindo abraço, pedindo beijo ou fazendo cócegas, né? Também tem todo um manejo, tem toda uma conduta desde o momento que você vai ver essa criança pela primeira vez, porque você tem que avaliar as questões de iniciativa, de reciprocidade, né? Então, você vai ter que fazer algumas condutas que eu já falei em outras aulas aqui, para você poder avaliar esses quesitos primeiro, mas em algum momento, ou você vai poder tocar nessa criança lá na frente, na sua avaliação pensada, planejada, junto com essa avaliadora, com a genitora, você vai
ou pode observar essa mãe brincando com essa criança, ver como que ela reage às cócegas da mãe, enfim. Tanto ouvindo através de uma entrevista, né, perguntando para essa mãe como ela reage ao toque, mas também observando essa genitora brincando com a criança.